dessa reta final. Tem uma coisa curiosa, Felício, eu já acompanho como repórter várias campanhas ao Estado, como a região do Vale Paraíba nessa campanha foi muito mais visitada pelos candidatos, né? Eu fiz uma conta, se juntar Tarcísio, Haddad e o Garcia, dá mais de 20 vezes. Em 5 meses eles visitaram a região. Sem contar você, aí vocês vão para 30. Você é nosso, né? O Vale do Paraíba tem tá ganhando um protagonismo importante nessa eleição? Sem dúvida, Xandu. Acho que um dos meus objetivos quando eu me coloquei à disposição e depois como vice do Tarcísio era levantar o olhar para São José e para o Vale do Paraíba, litoral também, né? Então, acho que sim, que tem sido bastante observado pelos candidatos. Claro, a gente aqui consegue ter uma ação mais local, um conhecimento real da situação, minha, né? O próprio Marcos Pontes, que estudou também em São José dos Campos, muito bacana. O Tarcísio, que optou por ter o seu domicílio eleitoral em São José dos Campos, mas eu não tenho dúvida que o Vale tem tido já um carinho especial e, claro, se o Tarcísio for o governador e eu vice, vai ter um olhar ainda mais especial pelo conhecimento que a gente tem. Mais do que isso, viu, Xandu? O Tarcísio teve a oportunidade de fazer visitas técnicas aqui. Nós fomos lá no Frei Hans, nós fomos lá aqui no Frei Hans, aqui no Frei Galvão, um hospital que está ocioso, que nós defendemos aproveitar melhor as estruturas já existentes. E aqui o Frei Galvão é um exemplo vivo disso, um hospital que está à disposição, mas pouco utilizado pelo Estado. Então, essas visitas do Vale do Paraíba têm sido visitas também técnicas. Agora, recente, o Tarcísio esteve na linha verde lá em São José dos Campos, anunciando a extensão da linha verde. Tivemos também no litoral a oportunidade de levar algumas demandas do litoral para o Tarcísio. Então, eu não tenho dúvida que o Tarcísio sendo eleito, o Vale do Paraíba vai se desenvolver ainda mais. Vocês estão se dividindo, né? Não tem como vocês estarem no mesmo lugar, todos os lugares juntos, né? Você e o Tarcísio. O Tarcísio às vezes fica para um lado do estado, você ficou com essa região mais aqui do fundo do Vale, Vale Histórico, ficou no seu cargo, já como você daqui, é nosso e conhece, pode trazer o nome do Tarcísio e as propostas de vocês, né? Sem dúvida. Hoje, por exemplo, daqui a pouquinho eles estarão... Ele tá em Santos, vai né? ser a primeira vez que eu não vou num evento que o presidente vem a São Paulo, né? Por conta dessa reta final, né? Nós tivemos eu e o Tarcísio junto ontem, então ele acompanha o presidente Bolsonaro hoje em Santos. O presidente deve ter mais uma ou duas agendas no estado de São Paulo ainda, antes do dia 1º, acho que até uma carreata no dia 1º, o local não está definido, e uma outra cidade que ele deve visitar. Então, o presidente está focando bastante em São Paulo, e para o Tarcísio é bom, porque dá visibilidade e mostra que o Tarcísio reforça o fato dele ser o candidato do Bolsonaro ao governo do estado de São Paulo. Lembrando a vocês que estão nos acompanhando, o Tarcísio número 10, que é o candidato do presidente Bolsonaro no estado de São Paulo. E o que vocês podem fazer em termos de campanha e até que dia? O que pode fazer até que dia? A partir do dia 1º, Xandu, não sábado, pode comício, mas pode, por exemplo, uma motociata, uma carreata, desde que não tenha discurso, aí ainda é possível, né? Não só para nós, como para todos os candidatos, que eu acho que é o caminho no dia 1º, que é o sábado, mas nos dias anteriores, acho que até dia 20 e dia 30, é permitido ainda os comícios, tudo isso. O horário eleitoral que se encerra, enfim, vai diminuindo as possibilidades. A chuva que vai atrapalhar um pouquinho essa reta final dos candidatos. E eu tenho saído nesses locais. Eu tive essa semana em Mococa, tive em São João da Boa Vista, aí umas cidades um pouco mais ali, até na divisa de Minas, logo depois de Campinas, né? Tive também acompanhando candidatos, e o que a gente tem visto nas ruas foi a mesma coisa que eu vi aqui em Caraguá ontem. Ainda é uma indefinição muito grande por parte do eleitor em quem votar para deputado, né? Deputado estadual, deputado federal e até senador, e também para governador. É isso que eu ia falar, até para governador, a eleição está muito indefinida para governador, a gente não vê tanto essa é uma definição muito mais clara, como a gente acaba, né, definida nada está, né? Deixando claro aqui. Só domingo. Mas é que a
a eleição de presidente, ela se mostra mais estável, talvez, assim, para os dois lados. Mas o governador não, gente. Os focos, na verdade, estão para a eleição de presidente com essa polarização. Acho que pior do que... Eu não lembro como foi a comparação. O Xandu, que gosta de estudar os números, depois pode até estudar ou já estudou. Mas acho que é uma situação específica dessa eleição, onde a gente tem uma polarização muito forte no cenário nacional e parece que o pessoal esquece os cenários estaduais e está deixando para a última da última hora. Puxa isso também, né? Acaba puxando isso para os candidatos nacionais. Então, aliás, até por conta disso, e aí falando um pouquinho também de cenário eleitoral, né? Nós temos pesquisas que nos mostram mais próximo ainda do candidato Haddad, algumas delas até à frente do candidato Haddad, com uma distância ainda maior do candidato Rodrigo Garcia. Ontem também no debate a gente viu um isolamento do Rodrigo, eu vi uma situação até de uma certa irritabilidade do candidato, né? Claro, o protagonismo foi do Tarcísio e do Haddad no debate ontem. E acho que aí também tem a pesquisa do IPEC que saiu, que eu acho que a campanha não esperava, que a pesquisa do IPEC já abrisse ainda mais a distância entre o Rodrigo e o Tarcísio. Nós já esperávamos, aliás, para nós a distância é ainda maior, mas acho que as próximas pesquisas vão demonstrar isso. E claro, também toda essa responsabilidade da reta final, né? Já que foi uma campanha milionária, com muito dinheiro envolvido e que pode, inclusive, começar a desenhar uma situação muito crítica, claro, desde que esse cenário se consolide em relação ao PSDB, né, Xandu? Exatamente, eu fiz uma matéria essa semana falando isso. O PSDB, se perder o governo do estado de São Paulo, ele vai entrar numa situação muito complicada. O Felício conhece bem, foi do partido há muitos anos, mas entra numa situação muito complicada, porque não teve, foi a primeira vez desde 89 que não teve candidato a presidente da República. Exatamente. Assim, digamos, a ruína, né? O partido vai se ruindo ao longo já dos anos, isso não é de agora, e aí depois eles vão ter que, as lideranças, os caciques vão ter que sentar e ver o que vai fazer. Outros partidos, como o PSD, republicanos, vão ganhando maior protagonismo. Eu queria especular um pouquinho. Vamos pro intervalo? É verdade. Você especular? Tem um intervalo. Vamos. 8 horas, daqui a pouquinho a gente volta. Da manhã, estamos conversando com o Feliz Ramute, candidato a vice-governador na chapa de Tarcísio de Freitas, do Republicanos. A gente falando dessa reta final da campanha. Xandu, você ia fazer uma provocação. Felício, eventualmente no governo Tarcísio de Freitas, você vai ser aquele vice que é meio rainha da Inglaterra, que fica sentado lá assinando um documento, ou vai para pôr a mão na massa? Qual é o papel do Felício no eventual governo Tarcísio? Xandu, você tem essa cara de jovem, mas eu sei que tem uns quilômetros rodar, diferente da Carol, que é novinha mesmo, não vai lembrar dessa situação que eu vou falar, mas essa pergunta me lembra o Fernando Henrique, quando ele sentou na cadeira de prefeito, antes de ser prefeito. Então, eu não sou vice-governador, o Tarcísio não é o governador ainda, nós temos uma eleição pela frente. Isso mesmo. Né? Então, é a hora de ganhar a eleição, de focar nisso, né? Claro que o que eu gosto de salientar, sempre a gente diz, como você faz campanha, você faz governo. E o Tarcísio foi o único candidato, né? Na verdade, foi o primeiro candidato ao governo a escolher o vice. E o único que fez essa escolha com uma união de programas de governo, programática. Então a gente percebe que essa ação política já é fazer do jeito certo, não é com troca de horário, com troca de cargo, não é nada disso. Nós juntamos os programas de governo. Então, claro que eu vou estar à disposição do Tarcísio para ajudar naquilo que ele julgar que for necessário. Mas esse é o momento e do foco de ganharmos, de passarmos no primeiro turno e depois conseguimos ir adiante e ganhar o segundo turno. Esse é o nosso objetivo agora. Nada, absolutamente nada foi tratado em relação a isso e não será até o dia da gente vencer a eleição. Falar da ação recente, na justiça, né? Houve uma polêmica essa semana, o Felício, que o Tarcísio ingressou com uma ação no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral, pedindo uma análise de suposto uso da máquina pública pelo governador Rodrigo Garcia. A campanha do Rodrigo Garcia reagiu e disse que essa ação teria aí, levaria à suspensão de repasses para entidades assistenciais, como a Paz e Santa Casa. Eu queria que você comentasse o que houve disso, dessas coisas. A gente lamenta que essa ação, que é seríssima, esteja sendo usada agora propagando uma falsa notícia. Isso não é verdade. A ação nada
nada tem a ver com os repasses para Santas Casas, para as APAES, né? Eles permanecem normalmente, a ação não inibe esse tipo de repasse. Aliás, o Tarcísio, ao longo de toda a campanha, talvez seja esse o motivo, né? Diz que vai valorizar as Santas Casas, as entidades, as organizações sociais, né? Vai aumentar os repasses, inclusive, para as Santas Casas. Porque é o que a gente vê, e a gente fala Santas Casas, mas nós estamos falando das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos. Aqui, por exemplo, o Frei Galvão. Não é uma Santa Casa, mas é um hospital filantrópico. Então vale para todos, né? Essa explicação, a gente tem que explicar mais uma vez por conta dessa propagação dessa notícia falsa em relação à ação que a nossa campanha entrou contra o Tarcísio. Portanto, você que está nos acompanhando de um hospital filantrópico, uma Santa Casa, uma PAI, uma organização social, isso não é verdade. A ação nada tem a ver com isso. Tem a ver sim com o uso absurdo da máquina pública, nunca foi utilizado, não está funcionando. A verdade é que não está funcionando. A gente viu o candidato estagnado, mas eles têm usado. Aliás, aqui a gente teve um secretário, que aliás é da região, o secretário Penido, né? Teve fazendo inaugurações aqui na região, em todas elas usando a estrutura pública e fazendo campanha com estrutura pública. Uma teve até o Tiesco, a participação do Tiesco. Eu recebi vídeos, né? Então estou falando daquilo que eu vi, né? Falando sobre os candidatos, falando sobre o Tarcísio, falando sobre o Haddad, contra, né? Os dois, no meio de um evento de regularização fundiária totalmente custeado pelo governo do estado. Mas esse não é o mais grave. O mais grave é o uso de recursos fora da data. É isso que a ação pede, para que isso seja olhado do ponto de vista legal. Não é para amanhã, é uma ação que deve correr aí ao longo do tempo, mas que é importante até para inibir, né, outros candidatos a governador de outros estados, ou até mesmo do estado de São Paulo no futuro, que possam fazer o mesmo uso indevido da máquina pública. A gente lamenta essa utilização, mas como disse, tudo indica pelas pesquisas, pela nossa pesquisa interna, que não tem funcionado, porque o candidato permanece estagnado e não consegue ir adiante nessa candidatura. Você não acha que a reeleição devia acabar, Feliz, por causa disso? Sei lá, aumentar mais um ano de mandato? Não sei. Eu tenho uma opinião particular minha, eu sou a favor de 5 ou 6 anos de mandato, né? Sem reeleição, inclusive até mesmo nos cargos legislativos, um limite de reeleição. Sim. Ou de uma eleição ele só pudesse ocupar um cargo legislativo superior. Foi vereador, posso sair na próxima deputado, posso sair na outra a deputado federal, a senador. Ou limitar o número de reeleições. Ou limitar, no caso Pode ser uma saída. do legislativo. Sim, no final eu acabei quase que fazendo isso na prática, porque fiquei 5 anos e 3 meses à frente da prefeitura, né? Então eu quase que acabei praticando aquilo que eu defendo. Então, você foi prefeito. Que são 5 ou 6 anos de mandato. Quantos anos você acha seria ideal para fazer um mandato bem legal? Eu tenho dúvida de 5 ou 6, se 6 talvez seja um pouco longo. 5 anos eu acho que já é bem razoável. 6 anos dependendo talvez. do jeito que pega também a máquina. Não, mas eu acho que uns 6 anos é perfeito. 5 anos dá para fazer também. 5 anos acho que é um bom número. E eu, claro, também defenderia unir todas as eleições para evitar aquele negócio. Por exemplo, agora, se Deus quiser, nós vamos trocar, né? Nós estaremos à frente do governo do estado de São Paulo. Aí começa tudo de novo para os prefeitos que agora foram recém-eleitos, né? Que receberam um monte de promessa da gestão anterior. Conversar com todos eles, ouvi-los. Agora, por exemplo, né, com essa nova governo que nós pretendemos assumir, claro, desde que a população do estado de São Paulo nos dê a honra e a confiança, torne o Tarcísio governador e eu vice, nós vamos ter aí uma troca de toda a estrutura do estado de São Paulo, né? E essa troca, obviamente, vai acabar influenciando nas prefeituras. Então, também defendo uma união das eleições, que eu acho que isso também facilitaria. Mas são aí conjecturas, né? O governo vai estar de portas abertas aí para as prefeituras? Vai estar... Interessante essa colocação, Carol. Muita gente me perguntou, não, mas aí os prefeitos que não trabalharam para o Tarcísio, como é que vai ser? Eu costumo responder com aquilo que o Tarcísio não aquilo que ele promete que vai ser. Vou dar um exemplo prático. Aeroporto de São José dos Campos. Eu era do partido da oposição do governo federal, do Bolsonaro e do Tarcísio. Uma luta de 30 anos da cidade de São José dos Campos. O Tarcísio foi lá, em um mês,
repassou o aeroporto para São José dos Campos. Ele não queria saber de que partido era, de que partido não era. Mesma coisa na Dutra, né? Contemplou São José dos Campos com marginais de ponta a ponta por questão técnica. Nós mostramos tecnicamente que o projeto precisava ter incluído as marginais. Eles reconheceram que podiam melhorar o projeto e mudaram o projeto. Isso, o Dória brigando, que era do meu partido, brigando todos os dias com o Bolsonaro, né? E o Tarcísio nem imaginando que seria candidato, né? Tampouco eu, né? E fazendo ações que não queria saber a cor do partido, e óbvio que ele vai fazer a mesma coisa em relação ao Estado de São Paulo. Então não estou dizendo que ele promete que vai fazer, estou dizendo que ele já fez como ministro, sem olhar partidos, levando benfeitorias e obras para todo o Brasil e também para o Estado de São Paulo. Vamos dar a oportunidade. Tem duas perguntas, duas sapatadinhas aqui para você. O Rosendo pergunta: não pegou mal o Tarcísio não saber o local de votação lá em São José dos Campos? O que você acha disso? É o que está na... Tá, vamos lá. Tá na onda da... Eu voto no Colégio do SESI. Eu só não sei o nome, mas é lá no Colégio do SESI também. Acho que é um assunto que nada tem a ver com a capacidade de criar um bom time para o Estado de São Paulo, a ética, o bom uso dos recursos públicos que o Tarcísio fez. Então, para mim, é um detalhe. Óbvio que gera meme, gera notícia. Viraliza. Mas na prática, pouco importa para o Estado de São Paulo, ou para as propostas, ou para aquilo que a gente deseja para o Estado. Ele nunca escondeu, primeira vez que ele vota ali, isso é legítimo, ele nunca escondeu isso, né? Então... ali eu acho que foi mais ele ficou meio desconcertado, tal, mas na prática nós estamos falando de um detalhe que não tem absolutamente nenhuma relação com a capacidade técnica dele, com a postura ética do Tarcísio, com a postura equilibrada do Tarcísio. Isso não denigre nenhuma dessas qualidades dele. Portanto, eu acho que foi um detalhe que pouco influenciou. Aliás, as últimas pesquisas mostraram que nada influenciou. O Tarcísio subiu, na verdade, nas pesquisas. Uma sapatada maior aqui, ó. Vamos lá. Aqui a gente toma sapatada o tempo todo. E a gente tá aqui. A Ana Cristina do Beira Rio 1 fala assim, ó: bom dia. O governador usa a máquina pública para a campanha, mas o presidente também usa. O senhor não vai questionar a questão do presidente também usar a máquina para a campanha? Olha, eu não sei exatamente do qual máquina, de que maneira ela está dizendo sobre isso, mas posso dizer, por exemplo, do auxílio recente dos taxistas, né? Posso falar também dos caminhoneiros, mas tem uma diferença ali muito clara. Esses auxílios foram aprovados no Congresso Nacional, né? É diferente das ações que o governador tem feito, ou o uso da máquina pública. Aliás, eu vi que o próprio presidente foi proibido de fazer sua live dentro do Palácio do Planalto. Foi proibido. Então, né, perceberam que havia um erro e que eu acho que é um erro mínimo comparado a usar uma estrutura com gente que foi contemplada, né? Eu não vi ainda o presidente fazer isso, né? Então, ainda que fizesse, por isso que existem os outros candidatos que podem também questionar, como nós fizemos. O que eu posso dizer com clareza é que aqui no estado de São Paulo eu nunca vi esse uso da máquina pública, mas como eu disse, pouco está funcionando. Pra gente liberar o Feliz pros compromissos dele aqui pra agenda do Vale, olha, a Ana Beatriz mandando um abraço aqui, ó: bom dia, desejamos sucesso no dia 2 e força nos trabalhos no governo do estado de São Paulo. Ana, Douglas, Marcelo e Ricardo, o pessoal mandando um abraço aqui pro Felício no YouTube. Obrigado, estamos animados para a reta final. Felício, gás total agora no fundo do vale, aqui na nossa região. Põe blusa aí, Põe blusa. Cunha faz frio. Cunha tá frio. Olha lá, já tô com a blusa. Pegou o roteiro com o Dito já? Pegou o roteiro do Dito dos principais cafés ali, das pousadas. E para quem tá vendo, acompanhando, né, as imagens, eu tô com a blusa de estilo Zelensky. Verdade. Tá preparado. Obrigada, Felício, por mais uma vez estar presente aqui falando com os nossos ouvintes, com a audiência aqui da Máxima. Muito obrigada aí. Sucesso na reta final de campanha, boa sorte, bons trabalhos aí para vocês. Obrigado, Carol, obrigado, Xandu, obrigado a você que nos acompanha na Máxima, parabéns à Máxima por abrir seus microfones nesse exercício democrático. Aliás, fui convidado para um debate de vices, viu, Xandu e Carol, antes de encerrar aqui, e estive no debate de vice, e justamente a candidata a vice do PT e a candidata a vice do PDT não compareceram, né? Eles defendem tanto a democracia, mas na hora que podem exercer esse exercício democrático, aliás, para mim foi uma desvalorização deles não terem ido, do próprio cargo de vice e de mulheres, porque eram justamente duas mulheres que podiam estar lá
debatendo, foi feito até pela rede da CBN, que eu sei que o grupo também tem uma rádio ligada à CBN lá de Campinas, mas foi bastante produtiva, ainda que com a falta dos candidatos. É o que eu falo da questão da teoria, falar de um jeito e na prática fazer de outro jeito. Tarcísio tem coerência, nós construímos um grande plano de governo para transformar o estado de São Paulo. Chega de mais do mesmo. A população não aguenta mais do mesmo. Ela quer ver para aqueles velhos problemas novas soluções. E é isso que o Tarcísio 10, o candidato do Bolsonaro ao governo do estado de São Paulo, fará se tiver a sua confiança e você nos ajudar transformando o Tarcísio no governador. Vai ser o melhor governador da história do estado de São Paulo. Então conto com o seu voto. Tarcísio 10, presidente Bolsonaro 22 e o astronauta Marcos Pontes 222. Bom dia, um bom dia chuvoso e de muita energia para todos vocês. E agora escolha bem seus candidatos a deputado estadual, deputado federal e valorizem aqueles que são da nossa região. Um abraço, tchau, tchau. Tá aí, Valeu, Felício Ramute, muito obrigada. Bom dia, boa viagem para você e pelas cidades da nossa região.